A graça e a paz, meus amados. Um excelente dia para você. Último dia do mês. Esse é o mês que os homens falam menos, né? Tem menos dias. Falei o homens, né? Porque se quer coisa para sem problemas aqui. Mas na verdade todo mundo fala menos nesse mês. Porque ele é o mês do ano que tem menos dias. Não é verdade? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Provérbios 4, verso 25. O pastor Marcos Paiva foi muito feliz em falar o que ele disse aqui sobre a igreja. A igreja não é esse prédio. O religioso e o espiritual têm uma certa diferença, e muita. O religioso, ele precisa de um prédio desse para ele adorar o Senhor. Ele precisa de vários artifícios para que ele possa ser um crente adorador. Mas o crente espiritual, não religioso, é aquele que onde ele estiver, ele sabe que o Senhor está com ele. Igual Jesus disse para a mulher samaritana, nós estamos em dúvida, onde que nós vamos adorar? Se é aqui ou se é em Jerusalém? E Jesus responde para ela, nem aqui nem lá, vem a hora e já chegou, onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E é estes que o Pai procura. Deixa ser encontrado por Deus. Ele está procurando você. Pai, obrigado por esta manhã, obrigado pelos acontecimentos, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Te louvo pela essa manhã linda, onde a disposição dos teus filhos em buscar o Senhor, em ouvir do Senhor palavra. E eu peço que não só os que estão presentes, mas os que também estão assistindo, que eles possam ser edificados, abençoados, porque a palavra do Senhor vai ministrar no coração deles. E eu peço ao Senhor que me use pela tua misericórdia, pelo chamado que o Senhor me fez, para que eu possa ser um instrumento de bênção para a vida deles. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 4, versículo 25 o seguinte: os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pode, por favor, Jade, pode mudar a versão? Que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Glória a Deus. Muito bom, obrigado. Amados, a gente consegue fazer uma pesquisa e percebe que hoje, uma das grandes moedas, diz que o tempo é a moeda mais valiosa que existe, não é verdade? Mais valiosa do que o Bitcoin, só para você ter ideia. Porque se você perder tempo, você não recupera. Qualquer outro dinheiro, alguma coisa que você perder, você consegue recuperar, mas o tempo não. Ela é a principal moeda, que é o tempo. E se a gente não sabe quanto tempo temos de vida, é porque nós temos pouco tempo. E às vezes a gente conta, quantos anos você tem? Quantos anos você já teve, né? Seria a pergunta certa, porque você já passou vivendo certo tempo. Então hoje a gente marca por anos. Quando é criança é meses, agora é anos. Daqui uns dias, depois que você passa de uma certa idade, já é décadas, né? Então, espero que nós venhamos viver um século, né? Amém? Mas para que preocupar com a idade se nós temos uma eternidade, né? Então, isso não é o momento de preocupar. Mas existe uma moeda também que hoje ela é muito concorrida no mundo. É a chamada moeda da atenção. Todas as empresas, todos os negócios, todas as propagandas, todas as mídias, elas buscam unicamente uma coisa em todo mundo, nos seus clientes, nos seus consumidores. E isso também se aplica no mundo espiritual também. É a chamada atenção. Todo mundo quer buscar a atenção de todos. Todo mundo quer que você olhe para aquilo que eles querem mostrar. Se você observar, quando você abre o seu celular, existem vários gatilhos lá, várias coisas mostrando para você, para chamar a sua atenção. Talvez você vai fazer uma pesquisa, vai estudar, vai fazer alguma coisa, e você está com um tema, você tem um objetivo, mas sempre vem algumas coisinhas que chamam a sua atenção ou distrai você. Quem já passou por isso? Isso é normal no mundo empresarial, porque
as pessoas elas estão buscando a sua atenção. E os primeiros segundos são primordiais para que as pessoas possam estar olhando para aquilo. Porque se você prende a atenção de alguém, aquela pessoa, ela está aberta para você trabalhar aquilo que você quer, o interesse que você quer. Quando você assiste um filme e tem alguém comentando o filme o tempo todo, o que você fala para ele? Dá licença. Né? Tem uns que usam até versículos, calai-vos. Né? Porque atrapalha. Quando a gente está fazendo alguma coisa importante, a gente não quer distrações. Mas no mundo, as pessoas buscam a atenção de todo mundo. Ele quer que você olhe para eles. Ele quer que você pare o tempo da sua vida e dedique, fixe os seus olhos naquilo que eles estão mostrando. Porque se ele prende a sua atenção, existe uma probabilidade de chances de você comprar um produto, um serviço, ou de você passar por um determinado lado. Levando para o lado espiritual, a gente vai observar que na Bíblia existem vários e vários exemplos de pessoas que tiveram comportamento quando eles olharam por alguma coisa. E geralmente, quando nós olhamos para alguma coisa, aquilo tende a crescer, aquilo tende a valorizar para nós. Quando estamos olhando somente para uma direção, é certo que nossas atitudes vão coincidir de ir até onde estamos olhando. Quando estamos olhando para um determinado alvo, a gente vai fazer um esforço para chegar no alvo que estamos olhando. Agora, quando não temos nada para olhar, qualquer coisa para nós serve. Mas fala para a pessoa que está do seu lado, se você pode. Deus não tem qualquer coisa para você. Deus tem o melhor para você. E a pergunta que eu faço para você essa manhã é a seguinte: o que tem prendido mais a sua atenção? Em que você tem repousado mais os seus olhos? Eu não vou dar sermão de gente que fica mexendo no celular, o dia inteiro, todo dia, toda hora. Eu não vou falar isso porque isso virou até um vício, né? Então, se uma pessoa hoje fica um dia sem olhar no celular, ela pode até ganhar um troféu. Pode entrar na galeria do Oscar, né? Ele ficou 2 dias sem olhar no celular. É quase impossível, não é isso? O pastor Marcos me acompanhou numa viagem, onde a gente ficou 5 dias sem ele ver uma mensagem de WhatsApp. Ele tremia, né? Não. Há uma abstinência, né? Fica coçando, né? Para ver o aparelho. Meu Deus, parece que está faltando alguma coisa na vida. A gente acostuma com as coisas, né? E parece que quando tira da gente, a gente sente falta. Na verdade, a gente sempre quer alguma coisa. E quando consegue, a gente só vai dar valor quando a gente perde. Essa é uma grande verdade. Mas, tirando a brincadeira com o pastor Marcos, né, pastor Marcos? Ele desviou a sua atenção do celular para pescar. Pegou 2 tucunarés, né, e ficou muito feliz, não foi, pastor? Valeu a pena, né? Então ele dedicou sua atenção em pescar. Profeticamente ele vai pescar almas agora, né, pastor? É mais importante que olhar para o celular. Bom, amados, falando sobre olhar, sobre direção, muitas das vezes as pessoas elas ficam olhando toda a sua vida pelo retrovisor. Elas ficam olhando durante toda a sua vida para trás, para algo bom ou algo ruim que aconteceu na vida dela. A maioria das pessoas, elas conseguem ficar somente lembrando de coisas boas no passado e esquece de viver as coisas boas do presente. A maioria das pessoas consegue olhar pelo retrovisor da sua vida e consegue enxergar um momento triste, trágico, que ela passou num determinado tempo. E elas ficam lamentando toda a sua vida com aquilo e elas não conseguem olhar para frente. Um exemplo que está na Bíblia, está lá em Gênesis capítulo 19, versículo 17 e 26. Havendo-os levado para fora, um deles disse, quem falou foi o anjo: corra para sair daqui com vida. Não olhem para trás. Fala para o seu irmão, não olhe para trás, irmão. Nem parem em toda a campina. Fuja para o monte, para que você não morra.
Versículo 26. A desobediência da ordem, não olhe para trás. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Lucas capítulo 17, versículo 32. Olha só o que Jesus disse. Lembre-se da mulher de Ló. Havia uma ordem clara, não olhe para trás. Corra para que você não morra. Fuja daqui, fuja deste lugar, porque aqui o juízo de Deus vai descer fogo e enxofre. A ordem era bem clara, não olhe para trás. E o que aconteceu? Eu não posso dizer que foi uma curiosidade feminina que levou aquela mulher a virar uma estátua de sal. Quando eu li isso uma vez, fazendo um estudo, a palavra olhar para trás, ela olhou para trás. A conotação na língua hebraica é, ela demorou o seu olhar em algo. Ela olhou, mas o olhar de demorar é um olhar de que eu estou perdendo alguma coisa ali. Eu estou deixando a minha vida ali. E quando Jesus diz, lembre-se da mulher de Ló, ele está dizendo simplesmente de uns acontecimentos que iriam ocorrer, onde tiver dois ali, um vai fugir, um que estiver em cima não desça, que está ali vai ter que sair, porque ele está falando de algo que iria acontecer ali. Mas para nós, a lição que nós podemos tirar desse evento é o seguinte: nós já tivemos um passado, nós já tivemos uma vida sem Deus, nós andávamos como ovelhas desgarradas, nós andávamos conforme o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. E muitas das vezes, quando ocorre alguma coisa que nós não gostamos, alguns de nós podem ter a atitude de querer olhar para trás, de fazer como o povo do Egito. O povo de Israel, quando saiu do Egito, ficava lamentando, por que nós saímos de lá? Eram escravos e queriam viver uma vida de escravo. E eu digo para você que essa não deve ser um olhar que devemos ter. Olhar para o passado e ficar lamentando a vida que tínhamos. Parece que era alegre, parece que era feliz. Eu podia fazer aquilo, eu podia fazer aquilo outro. Você era escravo. E hoje Jesus te libertou. O passado, a vida passada, ela não serve mais para nós. Ela é um exemplo de uma mudança, de uma transformação em nossas vidas. Mas ela não é um padrão, ela não é um alvo para nós seguirmos. Então, não olhe para trás. Amém? Há também aqueles que olham para as dificuldades. Em Números, no capítulo 21, Números capítulo 21, versículo de 4 a 9, diz algo muito interessante. Então os israelitas partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho, e falou contra Deus e contra Moisés. Olha só a atitude do povo. As dificuldades fez o povo falar contra Deus. A Deus, não sei nem o que eles falaram. E falou do líder que estava conduzindo ele, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito? Olhando para trás, para que morramos desse deserto, onde não há pão nem água. Estamos enjoados dessa comida ruim. Está falando do maná que caiu do céu. Versículo 7. Então o Senhor, 6. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: nós pecamos, porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava
curado. Coloca para mim João 3, 14 e 15. Olha só, imagina, o povo murmurou, falou contra Deus, falou contra Moisés, e Deus falou, tá bom, está reclamando até da comida que eu estou dando para vocês. Então as pessoas começaram a olhar para as dificuldades da vida. E geralmente as pessoas olham para as dificuldades, elas fazem o quê? Elas procuram alguém que é culpado. E elas começam a reclamar tudo aquilo que é até bênção para elas, elas começam a colocar defeito. Ah não, mas o culto começa a acabar. Ah, mas o culto vai terminar acabando. Então geralmente algo que é bom, as pessoas começam a pôr defeito. Interessante é que a resposta de Deus é o seguinte: essas pessoas estão sendo mordidas por causa do pecado delas. Elas falam, não, nós pecamos. Confessou que pecou. Ainda falou o pecado. Então o princípio aqui, quando você peca, você tem que confessar o pecado que você fez. E o interessante é que quando você peca contra algum líder, alguma autoridade, quem é a autoridade para restituir a misericórdia do Senhor na sua vida é aquilo que você pecou. Isso é um princípio também. Princípio de autoridade. E Moisés faz aquilo que Deus diz. E quando alguém era mordido ali pela cobra, imagina, gente, uma cobra no deserto. Eu assisti um filme chamado O Príncipe da Pérsia. Alguém já assistiu esse filme? Só um jovem, né? Ah, falei que era jovem, tem gente levantando. Aí, beleza. Tem um episódio lá que manda uns bruxos lá e eles mandam umas cobras, mano. As cobras voavam nas pessoas. Cobras do deserto, terrível, né? Eu prendo até medo aqui também. Eles morreram, claro. Aí, picou. Ai, eu fui picado. Aí tinha um negócio lá no meio do arraial, o pessoal olhava para a cobra assim, era curado na hora. Jesus diz lá em João capítulo 3, versículo 14 e 15. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Olha só, Jesus usa esse exemplo do Antigo Testamento, das pessoas que tinham pecado, estavam em pecado, e olhando para a serpente, elas iam ser curadas, quer dizer, elas não iriam morrer. Jesus falou assim, agora vocês têm que olhar para mim. Está pegando aí o que Deus está querendo falar para você? Agora você tem que olhar para mim, para que você tenha vida eterna. Agora vocês têm que olhar para Jesus, para que você receba vida e não morra mais. Ai, que tremendo isso. Amém, amados? Então, aonde eu devo olhar? Eu devo olhar para o Senhor. Salmo 121, versículo 1 e 2 diz: eleva os meus olhos para aonde? Aí a pergunta vem, de onde me vem o socorro? E o versículo 2 responde, o meu socorro vem da onde? Que fez o quê? Os céus e a terra. Então, amados, a lição que nós tiramos aqui é o seguinte: se existe uma situação difícil, se existe algo que está acontecendo que é desagradável a você, que você não está confortável, que você não está sentindo bem, em vez de olhar para as circunstâncias, em vez de ter uma atitude de reclamar, de jogar a culpa, de desfazer de tudo que é bom na sua vida, olhe para o Senhor. Porque o seu socorro vem dEle. A ajuda vem do Senhor. Ele tem cuidado de você. Ele tem zelo por você. Ele tem protegido você. E eu acredito que muitos de nós já abraçamos pessoa com Covid, muitos de nós já abraçamos pessoa com lepra, muitos de nós já abraçamos pessoa com cafubira, e com um monte de coisa, e o Senhor protegeu você e não deixou nada acontecer. Você pode ter passado por lugares que poderiam estar contaminados com outros tipos de coisas horríveis, mas o Senhor preservou a sua vida porque Ele cuida de você. Mas você deve estar olhando direto para o Senhor. Essa pergunta, ela deve ser feita todos os dias. De onde me virá o socorro? E você deve responder, o meu socorro vem do Senhor. Clamei o Senhor e Ele me respondeu. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. São promessas para um povo que crê. Porque Jesus deixa claro, quem crê, não é simplesmente o ato de olhar, mas é de acreditar que é possível para você. Não é somente ficar olhando para algo, é simplesmente depositar a sua vida ali, é você acreditar fervorosamente de que Deus é capaz de livrar. É isso que importa para nós. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18.
ele fala um princípio muito interessante. Existem coisas visíveis e invisíveis. E nós temos a tendência natural de olhar para as coisas visíveis. Tudo aquilo que é olhar para as coisas visíveis é tudo aquilo que nós conseguimos sondar com os nossos sentidos. Na medida que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, quer dizer, tudo vai acabar. Mas as coisas que não se veem são eternas. Existem coisas que não vai acabar com o tempo. Existem coisas que vão prevalecer na sua vida, pós-vida terrena. Você compra um sofá novo, ele é muito bonito. Passa um ano, ele já está velho. Já começa a dar os defeitos. São coisas daqui. Os projetos terrenos são coisas daqui. As dificuldades da vida são coisas daqui. Paulo ainda usa nos versículos anteriores e posteriores. Existe uma balança. A nossa leve e momentânea tribulação não há de comparar com o eterno peso de glória que há de vir. Todo sofrimento, toda tribulação, toda agonia e angústia que vivemos, ela é leve, ela é momentânea. Vai chegar um tempo que acaba, vai chegar um tempo que não é nada, vai chegar um momento que você vai olhar para aqui e falar assim, isso não foi nada. Mas aquilo que Deus tem para nós tem um peso. Aquilo que Deus tem para nós tem um valor. Ela não pode ser corrompida. As promessas de Deus para nós é algo maravilhoso e é isso que devemos olhar. Olhar que existem promessas de Deus e muitas delas já vivenciamos aqui, já degustamos um pouquinho daquilo que tem preparado para nós. Nós devemos olhar para aquilo. Existiu uma missão. Eu gosto de ler alguns eventos da Bíblia que emprega missão, né? Missão é um termo que os militares gostam de usar. Eu tenho uma missão, é um trabalho que você tem que fazer, uma tarefa que você tem que fazer, a gente chama de missão. E Moisés, ele falou assim, olha, eu vou escolher 12 caboclo bom aqui, né? 12 líderes aqui, para ser espiões. Está lá em Números. Se quiser, pode colocar para nós aí. Números capítulo, deixa eu ver se eu anotei, 13, a partir do versículo 26, se eu não me engano. E ele escolhe, pode mandar 27 aí. Isso aí já é o relatório. Ele escolhe os 12 e fala assim, ó, vai lá. Observa a terra que nós recebemos como herança, como promessa de Deus. Vai lá e olha a terra. Eu quero que vocês examinem, fala para mim tudo que vocês viram. E eles ficaram 40 dias. Gente, imagina você, 40 dias observando um lugar que Deus prometeu para você. E eles chegam com os relatórios, olha só o relatório. Esse relatório foi de 10 pessoas, foram 12. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Eles trouxeram um cacho de uva que era carregado por 2 pessoas. Você vê o tamanho. Quem gosta de uva aqui? Você, meu Deus, só essa uva já dá o almoço. Não é para quem gosta só de uva. E eles falam, não, realmente o negócio lá é de Deus. Falou das coisas boas. Mas, porém, entretanto, eles continuaram o relatório que não foi legal. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso. E as cidades são muito, muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Quem que é filho de Anak? São gigantes. Pessoas que tinham estatura bem mais de até 3 metros ou mais. Quase 3 metros de altura por aí. Né, dependendo da pessoa. Se usar salto, ficava mais ou menos isso. Se fosse uma mulher gigante, né? Se fosse num casamento, 3,10 metros. Né, já viu, gente, tanto que as mulheres ficam altas em casamento? Aí o que acontece? Os caras falam, não, lá realmente a promessa que Deus falou, mana leite e mel, tem coisa boa, é isso que nós queremos. Mas, eles olharam para dentro de si. E eu vou falar uma coisa para você, amados. Olhar para dentro de si não é tanto o problema. O problema é se a imagem pessoal que nós temos
não é a imagem que Deus criou a gente. A imagem semelhante dele. Se a nossa imagem interna for uma imagem de medo, de fracasso, de que não consegue alguma coisa, for uma imagem que não é aquela que falou assim, eu sou um filho de Deus, eu sou capaz de fazer tudo aquilo que Deus ordenou fazer, eu sempre vou colocar um obstáculo. Então esse aqui é uma coisa que a gente precisa observar. Quando você recebe algo de Deus, se você olhar para dentro de você, e você vê que você não é capaz, você tem que deixar de olhar para dentro de você e olhar para aquele que falou para você fazer. Porque se você olhar para dentro de você, você pode limitar até aquilo que Deus ordenou você fazer. Esses dias atrás, uns meses atrás, eu fui convidado a trazer uma palavra no batalhão. Tinha um monte de homens, tropa de elite do exército, estava lá. Aí eu falei para um assim, olha, eu quero que você leia alguma coisa lá na frente. Eu não, por favor. O cara pega no fuzil, rola, deita, faz tiro, faz um monte de coisa, salta de paraquedas, faz um monte de coisa. Mas na hora de ler um versículo da Bíblia, ele tremeu. Aí eu falei, o que é isso? Talvez alguns de vocês, se eu chamar aqui à frente, geralmente quem abaixa a cabeça eu chamo. Todo mundo cabeçado, né? Você pode ter coragem de fazer um monte de coisa. Pode enfrentar dragão, pode fazer um monte de coisa. Mas talvez você olhe para você e fale, eu não sou capaz. Talvez muitos podem ser convidados a fazer um elogio. E eles têm medo de falhar publicamente. Não têm coragem de chegar para algumas pessoas e falar. É porque você está olhando para dentro de você. Se a partir do momento você parar de olhar para você, para as suas limitações, para os seus medos, para as suas incapacidades e olhar para aquele que te chama, você é capaz de fazer coisas extraordinárias. Você é capaz de mudar até destinos de vidas. Porque existem pessoas esperando o equibalo que vem da sua parte, para você chegar lá e falar, não é assim. Uma pessoa me ligou ontem e falou assim, eu estou muito feliz. Eu estou tão feliz que eu agradeço o sol. Que coisa besta. Agradecer sol. Você tem que agradecer a quem fez o sol, brother. Tem que agradecer àquele que criou todas as coisas. E com isso eu chamo a sua atenção para o Salmo 19, que diz o seguinte, no versículo 1. Os céus proclamam a sua glória, e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Um dia faz discurso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outro. Nem um som. Vai passar. Não há linguagem nem palavras, e nenhum deles ouve-se nenhum som. Mas, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Ali pôs uma tenda para o sol. O que esse salmo diz para nós? Que nós precisamos entender que os céus anunciam a glória de Deus, a imensidão do céu. E a terra anuncia as obras das suas mãos. Observe, amados, pare um dia, alguns minutos da sua vida. Vai num lugar onde que não tenha tanta tecnologia, um lugar assim mais natural. Observe os detalhes. Observe as cores. Observe o cheiro que emana das plantas. Observe os seres vivos que se locomovem, que voam, que rastejam. Observe tudo, até insetos. Veja tudo isso, essa complexidade de tudo. Quando a gente estuda biologia, que vai lá nas células eucariontes, procariontes, que tem núcleo, que não tem, que tem aquilo, que aquilo outro, que tem banana a cabeça da gente. Mas a gente consegue entender que é um Deus que criou todas as coisas no mínimo detalhe. Para a gente falar assim, não é isso, essas coisas não é o fim. Existe alguém que fez tudo isso. E esse é o nosso Deus. Existem coisas em nós que ainda não foram descobertas. Os mistérios do nosso cérebro, da nossa mente, do nosso corpo. Coisas que são enigmas ainda para a medicina e para a ciência. Mas Deus criou tudo na sua perfeição. Aquele que cria todas as coisas é aquele que fala, olhai para mim.
e sereis salvos. Nós precisamos aprender a contemplar a beleza da santidade de Deus. Nós precisamos fazer como está escrito lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2. Há uma palavra de Deus para você essa manhã, e essa palavra eu quero que você preste bem atenção, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Você vai ver vários e vários versículos falando que Jesus está assentado à direita de Deus. Houve um versículo que está lá em Atos, eu nem vou falar a referência, porque eu não lembro de cabeça agora, mas você vai ver, antes da conversão de Paulo, lá antes do capítulo 9, Estevão, um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, o cara estava para ser apedrejado porque estava falando de Jesus. E quando ele estava sendo apedrejado, imagine você, alguém tacando pedra, o que você faz? Você fica assim? Você tampa o rosto, né? Você tampa algumas partes, não é verdade? Não tem jeito de correr não, pastor. O pessoal cerca, né? Aí vai para o meio. E o povo tacando pedra. Sabe o que ele faz? O povo tacando pedra. Ele olha para o céu e diz: eu vejo o Senhor de pé. Ele viu. Acha esse versículo aí para nós. É isso aí? Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o rosto. Não, é para frente, depois que ele é apedrejado. Vê lá o que ele estava fazendo. Então ele olha para cima, ele olha para o alto. E ele vê o Senhor. 7:2. 12, 7:12, vê se é isso. 2 ou 2? Estevão respondeu: irmãos e pais, escute, o Deus da glória apareceu a Abraão. Não, não é isso não. Depois eu acho isso. Se eu achar só aquele que ele olha e vê o Senhor de pé. O Senhor Jesus de pé. É isso que eu quero. Bom, continuando. Olhar para Jesus é uma atitude de fé e de confiança. Porque você fala assim: mas como que eu vou olhar para Jesus, pastor? Eu não estou vendo. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, primeiramente, para você ter fé, para você fazer as obras de Deus, tem que ter isso aqui, ser cheio do Espírito Santo. Fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. É como se Jesus falasse assim: esse chamou minha atenção. Olhou e falou assim: eu vou recebê-lo agora. E antes de morrer, ele grita e ainda fala assim: Senhor, perdoa os pecados dele. Gente, só quem olha para Jesus com os olhos de fé é capaz de suportar qualquer coisa nessa vida. Estamos vivendo, talvez para alguns, os dias mais difíceis da vida. Muita gente preocupada com o que vai acontecer. Muita gente com medo de morrer. Muita gente preocupada com tudo que pode ocorrer na sua vida. E está olhando demais para essas preocupações. A minha mensagem hoje para você, da parte de Deus, é: olhe para Ele. Ele é o único que pode livrar. Ele é o único que pode salvar. Ele é o único que pode sustentar. Mesmo em meio ao perigo da sua vida, é Ele que pode dar vida para você. Quando eu olho para Jesus, eu começo a olhar e verificar que eu estou olhando para a verdade. Eu estou olhando para a misericórdia. Eu estou olhando para o grande amor de Deus. Eu estou olhando para a bondade de Deus. Eu estou olhando para a liberdade que Ele me deu. E com isso eu posso olhar com os olhos de amor para o meu próximo. Que Deus venha abençoar as nossas vidas. E que os nossos olhos, a nossa atenção esteja voltado a Ele. Somente a Ele. E que Deus abençoe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus.